Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Regis Bezerra e estamos voltando aqui mais uma vez para um episódio para lá de especial. Por que eu falo especial? Porque nós estamos aqui na nossa mesa do Dreamcast, Sonhos e Propósito. Ela que é a minha outra metade, a minha linda, maravilhosa esposa, né? A quem eu estou casado há 13 anos, tem me suportado durante esse tanto tempo, né? E nós estamos aqui para falar sobre um assunto muito interessante, um assunto que com certeza vai, né, vai compartilhar muito com a sua vida, porque nós vamos falar de vida real. Nós vamos falar aqui de um assunto, até mesmo, muitas vezes, dependendo da maneira que você quiser imaginar, pode ser polêmico, né? Porque nós vamos falar sobre casamento, gente. Tem coisa mais misteriosa, até o apóstolo Paulo falou, que mistério é esse, né? Casamento. Amor, conta pra gente como é que você tá. Bom dia. Nós estamos aqui numa manhã maravilhosa, né? Sim, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei quando você vai assistir esse episódio, mas eu quero mais uma vez aqui agradecer ao Senhor Jesus, que Ele possa se fazer presente nessa mesa durante o que vai ser lançado aqui, e que é vida real, né? A gente não pode colocar máscaras, principalmente quando se trata de casamento. Então, nós não somos perfeitos, nós temos muito que melhorar a cada dia, mas com a presença de Deus, com a palavra de Deus, o Senhor vai nos ensinando a cada dia ser mais mansas, cada dia ser mais sábias, a cada dia se parecer mais com Cristo, né? Então, para mim é um prazer falar sobre esse assunto, porque eu creio que é um assunto muito diversificado, porém é um assunto muito relevante para os dias atuais, porque nos dias que a gente vive hoje, a gente tem visto o índice do divórcio a cada dia aumentar mais. E é uma triste realidade, porque ninguém sobe no altar pensando em separar. E é uma triste realidade porque durante o processo vem as dificuldades, durante os processos vem os desafios, e às vezes a gente abre mão. A gente abre mão por causa que muitas vezes a gente deixa o orgulho entrar na nossa vida, em vez de aprender a cada dia mais como ser manso, como ser humilde, como reconhecer, como trazer para si a autorresponsabilidade e entender também o outro, né? Então, a gente vai estar falando aqui sobre casamento. E eu quero que vocês saibam que o nosso casamento não é perfeito, mas com o poder de Deus, com a graça de Deus, o Senhor tem nos ensinado a cada dia que aperfeiçoando o nosso casamento, a cada dia aprendendo um com o outro, aprendendo com a palavra de Deus, colocando em prática, e é isso. Muito bom, gente. Isso aí, a gente vai falar sobre esse tema maravilhoso, que para mim é um tema muito importante, igual minha esposa disse, principalmente no dias que a gente está vivendo. Muitas pessoas desistindo, né, desse propósito lindo, maravilhoso, desse ministério, porque casamento é um ministério, né? Muitas vezes a gente acha que o ministério é você pregar, evangelizar, é você ser um pastor, ser um profeta, mas o casamento, olha... E você pode ser, né? E você dentro pode e deve Imagina ser. você ser um pastor, posicionado, pregador na palavra dentro do seu casamento e viver aquilo que você prega. Imagina você ser a profeta do lar e Deus te dá visão conforme que você caminha sobre a visão dentro do seu casamento. Imagina você ser um evangelista. Imagina você evangelizar para a pessoa que caminha com você, que dorme com você. Pode ser, só que a gente prefere fazer fora do que dentro. Meu Deus, é muito importante isso. A gente vai falar sobre alguns temas aqui. E eu preparei aqui, né, dois né, temas, e a minha esposa com certeza tem algo para agregar também. A gente vai estar falando sobre as 4 fases do casamento. Poderia ser 5, poderia ser 6. Eu escolhi 4 por causa das 4 estações, né? A gente vai estar falando sobre 4 fases do casamento, mas eu também preparei aqui 4 pilares de um casamento de sucesso, um casamento bem sucedido, saudável, né, digamos assim. Então, que você possa ficar atento, nós vamos falar sobre muita coisa e a gente vai se expor um pouco aqui também, né? Com certeza. Porque a nossa vida real, gente, aqui é a vida real. Para quem olha o Regis assim, bonito, maravilhoso, acha que o Regis é perfeito, né, amor? Verdade. Mas o Regis é perfeito.
O Regis não é perfeito, o Regis tem muita coisa que mudar, né? E a gente vai se abrir aqui um pouco com vocês, porque eu acho que a nossa vida real, ela pode, na verdade, fazer com que você possa entender que, gente, as coisas não são perfeitas, tá? Mas a gente tem uma coisa, né, que é diariamente. Se você não praticar o ato do perdão, eu acho que o perdão é essencial. Sim, o pedido de perdão. Certeza. E também perdoar, né? O pedido de perdão e perdoar, muito importante. Mas eu quero perguntar aqui para minha esposa, amor, compartilha com a gente o que você olha, assim, olhando o casamento como um todo, né? Você tem 13 anos de casada comigo, eu acho que não tem ninguém melhor do que você, que me conhece os meus defeitos, conhece as minhas qualidades. E eu vou ser bem honesto aqui com todo mundo. Conta para as pessoas um defeito sobre mim que você acha assim, uau, o Regis tem isso aqui como defeito, mas tem isso como qualidade também. Porque todo mundo tem defeito e tem qualidade. Eu não vou falar de mim, eu vou deixar que a minha própria esposa fala, né? Até para você começar a se conectar com a gente, porque aqui é vida real, que não tem que usar máscaras, né? Eu acredito que... Uma coisa que o Regis precisa mudar. Eu acredito que um casamento saudável precisa ter... A pessoa precisa ser saudável. Para você ter um casamento de qualidade, a pessoa precisa exalar as qualidades que ela tem. E eu sei que no mundo que a gente está vivendo hoje, trazendo para a realidade de hoje, até no nosso casamento, às vezes é muito difícil isso, a gente se colocar no lugar do outro. Empatia. Né? A empatia falta muito porque nós somos duas pessoas diferentes, né? Eu sou mulher, você é homem, já começa aí. Começa a diferença. Nós temos personalidades diferentes, nós temos qualidades diferentes, nós somos únicos aos olhos de Deus, porque às vezes a gente fala assim, todo mundo é igual. Não, você é único aos olhos de Deus e Deus te fez com dons e talentos específicos e através dos processos Deus permite que você gere frutos para Ele. Uau. Quais são esses frutos? Mansidão, né? A paz, a longanimidade. Que é a longanimidade? Ter longo ânimo, né? Nunca faltar o desânimo. E é só através dos processos da vida para a gente deixar que esses frutos do Espírito Santo sejam gerados. Eu acredito que para você permanecer num casamento saudável, você precisa ter a ação do Espírito Santo. Então, eu creio que aqui nessa mesa do podcast, falando da nossa vida ao longo da nossa jornada, do nosso processo de casamento, a gente cresceu muito, a gente aprendeu muito. Só que existe, tipo assim, um exemplo, existe uma busca. Então, eu falo para você, eu não posso falar de você, mas eu posso falar de mim. A gente viveu os primeiros anos do nosso casamento e tem como você sair da lua de mel e já ir para o inverno, né? De um tempo de frio, um tempo de solitário, porque o inverno é isso. Quem mora nos Estados Unidos, principalmente em Kansas City, tem a experiência de viver as 4 estações do ano. Uau. E assim, é lógico que as 4 estações existe o lado bom, mas ninguém gosta do inverno. Inverno é muito frio. No inverno você tem que usar mais roupas. No inverno você tem que aquecer o heater da sua casa, o aquecedor da sua casa. No inverno você tem que se preparar para você sair com antecedência. Você não simplesmente sai da sua casa, pega um carro e já vai trabalhar. Pronto, é um ponto aí. Você falando sobre as estações. Então vamos pegar um gancho aqui, tá? Inverno. Ela começou a falar sobre as estações, as 4 estações. E são fases, né? Sim. Na verdade, que o casamento passa, ele passa pelas 4 estações. E quando você fala sobre o inverno, então tá. O inverno aqui, principalmente em Kansas City, é muito tenebroso, né? Frio muito, demais. Nossa, é muito... É escuro, é feio. Então, o que acontece? Tudo fica cinza. Tudo fica cinza. E o casamento, muitas vezes, passa por essa fase. Agora, é tão interessante, você falou aí sobre quando o inverno, né, chega, aí você tem que combater esse inverno da melhor maneira. Por exemplo, sente muito frio, o que você vai ter que fazer? Roupa, se agasalhar. Então você vai ter que aquecer, né, a sua casa. Para quê? Para que você consiga passar dessa fase do inverno. Conta pra gente essa fase do inverno na nossa vida, no nosso casamento, né? Quando você tem que enfrentar essa fase, e essa fase chega, né? Essa estação ela chega.
quais seriam os melhores cuidados para você enfrentar essa fase? Eu acho que a gente precisa se preparar para as estações que irão vir, né? Então, assim, a palavra de Deus é uma preparação. E eu falo que quando nós casamos, eu não tinha o hábito da leitura da palavra. E eu não tinha hábito nenhum. Meu hábito era a murmuração. Meu Deus. Então era reclamar, era criticar. E eu luto muito contra o orgulho. Eu estou sendo vulnerável aqui na mesa do podcast, porque a Larissa que você está vendo, ela é linda, mas não é perfeita. Então a gente tem um gigante que a gente luta todos os dias. E assim que eu casei, eu já vim. A minha pessoa não era uma pessoa transformada pela luz da palavra. Então, eu não tinha relacionamento com Deus, não tinha leitura diária com a palavra de Deus, eu não tinha comunhão com o Espírito Santo. Se eu não tinha comunhão com o Espírito Santo, como que ele ia fazer uma obra em mim? Yes. Então, eu era cheia de traumas, rejeição, medo, críticas. Eu era um poço tenebroso. Então, quando eu casei, a gente se casou, eu trouxe esse poço tenebroso para dentro de casa. Eu trouxe todos os meus lixos, meus entulhos para dentro de casa. Acho que cada um acaba trazendo um lixo emocional. Com certeza. Para dentro do casamento. Meu Deus. E aí, quando a gente chegou à maternidade, à paternidade na nossa família, eu falei, eu não posso deixar que esse lixo tome todas as áreas da minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, aí é onde você tem um estralo de mente que você fala, não, eu preciso mudar a minha mente, porque agora já não é sobre a nossa pessoa do casamento, é sobre um filho que está sendo gerado dentro desse lar, onde está todos os nossos entulhos, os meus entulhos. Muito e aí bom. Eu comecei a buscar conhecimento na palavra, assistia muita pregação, assistia muito Helena Tanuri. Na época, é uma pessoa que eu admiro muito por ter largado todo o ministério para poder estar em casa com os filhos. E é uma tarefa árdua, porque eu tive que largar. Muitas pessoas acham que você largou a faculdade porque você quis. Não foi necessariamente porque eu quis, eu sempre amei estudar. Então, assim, eu deixei a minha faculdade, deixei o meu trabalho físico, aonde eu me sentia inteira, porque muitas mulheres se sentem inteiras quando elas têm uma profissão. Aquilo faz parte do ser da pessoa, ela se sente importante. E eu acredito que a maioria das mulheres que ficam em casa, elas não se sentem importantes dentro de casa. Porque não são remuneradas, né? A gente não é remunerada. Não são reconhecidas. Não são reconhecidas, não são validadas. Então, é a sua obrigação. Eu trabalho em casa, essa é a mentalidade. Eu trabalho fora, trago dinheiro, você fica em casa, é mais do que a sua obrigação. Então, não é um dever, não é um princípio, não é algo que exala como, nossa, eu faço algo bom, prazeroso. Porque é o que a humanidade exala. Você é uma recalcada dentro de casa. A sociedade acaba colocando... Você é uma recalcada dentro de casa. Você depende do dinheiro do seu marido. E ninguém quer se sentir assim, independente do outro, né? A gente quer se sentir única e inteira. Então, eu vim com essa mentalidade e eu tive que combater isso a ponto que o próprio Espírito Santo de Deus me pediu, Larissa, deixa tudo e vai para tua casa. Meu Deus. E se você deixar tudo no altar, inclusive o seu orgulho, eu vou prosperar o teu lar. Meu Deus. E não vai te faltar nada. Então, assim, eu deixei tudo pela minha vontade? Não, eu deixei tudo pelo amor ao Senhor. Para cuidar da minha casa. Só assim, um gancho aí, amor. Porque é importante ressaltar aqui que a minha esposa, ela vem de uma família totalmente de mulheres empreendedoras. Você não está entendendo. Mulheres fortes, mulheres empreendedoras no Brasil, são mulheres que têm empresas e tudo mais. Sim. Então, ela vem dessa família, dessa cultura de a mulher, ela é posicionada, né, lá fora, com a sua empresa e tal, estudada, formada, e sempre Sim. a mulher de frente, da linha de frente, né, amor? Então, assim, para você ver o nível de sacrifício. Tive que recuar muito. Nossa, foi muito, porque quando eu conheci a Larissa... Meu Deus, ela era aquela mulher de frente, de linha de frente, líder, muito líder e tal. Agora você tem que ser serva. Mas sabe o que eu acho interessante? Serviu lá com excelência. É muito importante. Eu queria até te perguntar sobre isso, né? Sobre essa renúncia. Porque vem de uma linhagem, você é uma mulher muito forte, líder, empreendedora, uma mulher que sustenta e aquela coisa toda. E conta pra gente um pouquinho, como que foi, tipo, renunciar toda essa, digamos, identidade de mulher empreendedora
e você ir para dentro de uma casa... Muito difícil. Entendeu? Para mim é muito difícil. Pronto. Conta um pouquinho, assim, essa dor no princípio, até você entender o propósito. Para mim foi muito difícil, muito desafiador. Eu acho que eu nunca ia conseguir. Mas, assim, Deus não desiste de você. Ele não desiste do seu processo. Uau. Às vezes você desiste de você mesmo, mas Deus jamais vai desistir de você. É verdade. E eu fui com a mentalidade bastante oprimida. Mas quando eu olhava a minha filha Gabriele, era como se ela fosse a essência que eu precisava para permanecer naquele ambiente. Porque nunca será sobre você, sempre vai ser sobre a descendência que Deus quer gerar em você. Uhum. Tudo começou em Abraão, Isaac e Jacó. E a gente vê as descendências do Senhor crescendo, sendo gerada. Então, existe um propósito da paternidade, existe um propósito da maternidade. Só que é muito difícil, é muito desafiador, porque você vai para dentro de um lar, onde eu fui para dentro de um lar, nós não tínhamos a qualidade do casamento, né? Então, você trabalhava muito excessivamente. E eu era uma mulher muito murmuradora, muito crítica. E eu luto muito. E eu era muito religioso. Todos os dias com isso, sendo vulnerável aqui para vocês. Eu luto muito. Porque a minha infância sempre foi... Eu sempre tive que ser muito impulsionada. Uhum. Larissa, você tem que ser excelente. Larissa, você tem que dar o melhor. Larissa, então, tudo que minha mãe sempre... extraiu muito isso de mim, que eu sempre tinha que ser a melhor da minha classe, eu sempre tinha que ser a melhor filha, então eu sempre fui muito cobrada na minha infância, muito cobrada. Você tem que ser isso, você tem que aquilo, e eu acabei trazendo isso para dentro da minha casa, entendeu? E aí isso acaba, e com essa personalidade você acaba sendo crítica demais para uma pessoa que talvez ela não caminhe com a mesma intensidade do que você. Isso. Então, isso me fez ser muito intensa em tudo que eu faço e acabou trazendo prejuízos para mim, porque eu precisava ser boa em tudo, entendeu? Então, assim, eu tive que aprender muito, eu tive que desconstruir tudo que foi construído dentro de mim. E aí, você tem que recomeçar, e não é fácil, porque ninguém está disposto a recomeçar. Importante. Então, a gente está falando de fases, a gente vai falar sobre essas 4 fases, né, do casamento. Então, essa fase do inverno seria, podemos até dizer assim... A gente viveu muito tempo no inverno. Vivemos muito Muitos tempo anos. Uns 6 anos vivendo o inverno, sem verão, sem primavera. Justamente. Então, o que acontece? Essa fase seria uma fase de transição, o princípio do casamento, quando 2 pessoas diferente cultura, diferente personalidade, porque criação. Nós vamos falar sobre personalidade também, criação... Então, 2 pessoas de diferentes criações, né, personalidades, entra num projeto lindo, maravilhoso, que é o casamento, né? E essa seria a fase da adaptação, a fase da transição. Então, é difícil uma fase de transição, uma fase de adaptação, onde você tem que se adaptar, conhecer de verdade, começar a conhecer, né, o seu cônjuge. Então, é a fase do inverno, né? E nem todo mundo está disposto a se conhecer. Porque às vezes você é casado, mas você só mora junto com seu marido. Uau. E esse conhecer, você precisa de tempo de mesa, você precisa de humildade, você precisa ter empatia para se colocar no lugar do outro. Talvez um cônjuge teve uma família, o outro não teve. E aí aquele cônjuge valoriza algumas coisas que você já não valoriza, porque você teve. Muito diferente. São criações diferentes, culturas diferentes, linguagens de amor diferentes, tempo de qualidade diferente. E aí, às vezes, você não se coloca no lugar do outro. Eu acho que é um dos maiores destruidores do casamento, é o orgulho não se colocar no lugar do outro. Uau. E não, de fato, se parar para se conhecer. Porque, às vezes, você está namorando e, vamos ser sinceros, a gente está... Por que você quer casar? Não, eu quero casar para ter sexo. Principalmente na questão do mundo religioso, né? Na questão dos crentes, né? Não, eu preciso casar porque é pecado. Não. O que é pecado? Entendeu? Não, porque você beija em cima, assim, acende embaixo, né? Então, assim, eu casei já com essa mentalidade. Gente, eu tenho que casar logo, porque já não tá dando mais, a gente tá beijando demais, tá acendendo embaixo, já tô pecando. Mas, assim, não foi me ensinado, porque quando eu cheguei, né,
aceitei Jesus, cheguei na igreja, então não foi me ensinado. E assim, eu até de fato, eu corrijo isso aqui, um casal quis me ensinar, mas naquela época eu não quis aceitar o conhecimento que ele quis me ensinar. Então, não era da igreja que eu congregava, era uma pessoa de fora e eu realmente não quis, né? Mas, assim, não foi... Eu não aprendi os valores do casamento, eu não me preparei para o casamento. Eu preparei um casamento, uma festa, mas eu não me preparei a pessoa, né, para eu, tipo, tá pronta pro altar. Então eu achava assim, eu preciso casar porque eu quero ter sexo, entendeu? E aí você casa no casamento... E a mentalidade muito, né? Hã? É a mentalidade muito. muito. É a mentalidade muito. Aí você casa no casamento, as brigas é tanto que acaba não tendo sexo. Porque acaba assim, o casamento, ele acaba... Gente, é um tabu, viu? Essa palavra, né? Mas aqui é... Aqui fala mesmo. Ó, e Deus fez o sexo, viu, gente? Pra vocês acharem que não é uma coisa pecaminosa, mas para o tempo certo. Para o tempo certo. Né? É muito interessante você falar isso. E até agradeço, né? Nós falarmos isso aqui de maneira abertamente, né? Compartilhando a nossa vida, sendo vulneráveis. Então, vamos voltar, recapitular aqui as fases do casamento. Primeira fase é a fase do inverno, é a fase da transição, a fase da adaptação, que é algo tenebroso. É onde você vai conhecer a pessoa, vai se conhecer. Na verdade, quando você entra no casamento, que está vivendo essa fase da adaptação, da transição, eu, por experiência própria, eu fui começar a me conhecer. Entendeu? Sim. Eu falei, eu creio. Nossa... Principalmente, gente... Eu achava que eu era um anjinho, Sim. Eu achava que eu era um cara paciente. Eu vou falar de mim, do Regis, né, na nossa fase. Não é fácil ser casada com o Regis, gente. Não é fácil, gente. O nível de perfeição dele é aqui, ó. Aí quando eu cheguei, né, imagina, eu cheguei numa igreja, Assembleia de Deus Alcançando Vidas. Como se diz, né? Uma pessoa toda desconstruída em todos os aspectos. Encontro o ministro, o tocador do grupo de louvor, né? Aquele que é dado toda a honra, toda a glória. Meu Deus. E aí, assim, muitas pessoas achavam, não, Satanás e Deus, né? Tipo assim, junto, né? Preto e branco, né? Já sou morena. Mas, assim, é muito difícil, porque você já vem com um índice de rejeição muito alta. E aí você encontra uma pessoa que, assim, uma pessoa maravilhosa, né? Você é uma pessoa, sempre foi uma pessoa maravilhosa, você me levou para o altar, você em nenhum momento, tipo assim, eu quero levar você para a cama primeiro, não, você me levou para o altar, você me levou para Cristo com aquilo que você tinha, você me levou para a igreja por muito tempo, eu quis, esse ambiente não é para nós, né? Vamos para um outro ambiente. Então, assim, você insistiu, então, assim, eu sempre vou ser muito grata, porque, de fato, você me apresentou Cristo sem olhar, de fato, assim, os meus defeitos, entendeu? Porque a multidão aí, principalmente os da igreja, os religiosos, olham muito, assim, os seus defeitos, exalam muito seus defeitos. Mas potencializa os defeitos. Sim, e eu falo pra você que eu nunca tive alguém que parou, de fato, pra conhecer a minha história. Eu sempre tive alguém pra poder apontar o dedo pra mim. E pra poder potencializar os meus defeitos, e você não. Então, assim, eu falo pra você que eu permaneci em Cristo, e eu permaneci... Foi por Cristo mesmo. Na igreja, porque eu encontrei alguém como você, que parou para me conhecer e não para ouvir o que os outros falam. Porque se fosse, de fato, pelo que os outros falassem, nós não estaríamos compartilhando nenhuma mesa, nenhuma casa, nenhuma vida hoje. Não, pior, e isso é verdade mesmo. É tão interessante que eu quero até falar aqui, nessa época, eu não tinha maturidade, tá? Espiritual, eu não tinha maturidade. Eu achava que sim, porque eu conhecia a regra, né? Eu conhecia apenas o lado da regra, entendeu? Eu era muito religioso. Gente, como eu era religioso, eu era, vou falar, na verdade, a palavra certa, fariseu, entendeu? Sim. Porque era uma questão de regra. Então, eu não tinha maturidade espiritual. Então, tudo que eu via na Larissa, no começo, você não pode isso, você não pode usar a roupa e tal. Então, eu começava, tipo assim, exigir, né? Muito. No começo. Eu já vinha desse lado de cobrança. O nível de exigência que eu exigia da Larissa, gente, era... Nossa, eu creio que, assim, nós só estamos casados hoje, tá? Porque era propósito de Deus mesmo, porque eu era muito exigente com relação à imagem. Não, porque crente usa isso.
eu era muito religioso. Eu não tinha maturidade espiritual para discipular a Larissa. Verdade. Entendeu? Eu acho que eu nunca vi no Ela princípio sobreviveu essa fase difícil do meu lado. Eu nunca vi no princípio do nosso casamento, assim, para você ser sincero. Por isso que eu falo, se você tem uma maturidade a mais, tenha mais empatia com o seu cônjuge. Isso. Eu não lembro de nenhuma vez que você sentou comigo na mesa para me Pra ensinar a palavra. Não. Ou para orar comigo. Eu só julgava, eu julgava. Então eu falo para você que foi bom, isso serviu para mim. Por quê? Porque muitas vezes a gente espera, a gente coloca expectativa no outro. Uau. E eu falo que foi Deus que não permitiu ninguém acessar o meu coração antes dele. Uau. Então, assim, Deus Verdade. não permitiu os pastores, Deus não permitiu os irmãos, Deus não permitiu você, Deus não permitiu aquele casal de pastor que quis me ajudar, porque tudo que eu aprendi até hoje, eu tenho vindo aprendendo até hoje, eu aprendi na mesa do Cordeiro, na mesa de Jesus. Uau. Então, ele Meu teve Deus. acesso do meu coração. Então, eu entendi. Naquele momento, eu não entendia e aquilo me doeu muito, porque você se sente rejeitada, Isso. né? De alguma forma. Mas hoje, olhando para trás, olhando para o passado, foi Deus que não permitiu. Por quê? Se eu comesse da tua mesa, eu ia viver comendo e me alimentando daquilo que você tem para me dar. E assim, ia ser muito pouco comparável ao que Deus tem. Então, assim, como eu sou uma pessoa muito intensa, Deus falou assim, eu tampo todas, eu afasto todas as pessoas, eu impeço todas as pessoas. Seu negócio é comigo, Larissa. Seu negócio é comigo. Uau. E eu falo pra você, não tem nada melhor do que hoje você alimentar da mesa dos reis. Aquele que tem poder e autoridade sobre a tua vida. Porque, de fato, foi ele que te criou, ele que te formou, ele que te gerou. E ele sabe aonde estão as suas fraquezas. Pronto. E ele sabe aonde está, ele sabe aonde está a sua fortaleza. Então, foi Deus. Pronto, gente, começamos aqui falando de dores, né? De dores, de dificuldade, transição, adaptação, falta de maturidade, né? Porque um casamento ele começa assim, meu Deus, tipo sem forma e vazio, né? Meu Deus. Começa sem forma e vazio. Então, essa é a gente se dispôs a se colocar vulneráveis aqui para compartilhar o princípio do nosso casamento, que foram dores, foram muitas superações, né? Foram muitos sacrifícios, tá? Sim. E agora vamos para frente, né? Então compartilhamos nossas dores. Agora a fase, amor, eu queria que agora você compartilhasse o que mudou. Olhamos para trás. Mudou muita coisa. Começou com dores, dificuldades. Eu conheci Jesus. Culpa, né? Apontar o dedo, religiosidade da minha parte, crítica e tudo mais, falta de maturidade. Jesus. Aí, o que assim, olhando para hoje, porque a gente é um milagre, sim, entendeu? A gente é um milagre, meu Deus, gente, o que Deus fez na nossa vida, o que Deus fez no nosso casamento. Eu vou compartilhar um pouquinho aqui sobre uma questão, amor, que eu amo, assim, falar sobre isso, porque para você entender a graça de Deus. Eu vim para os Estados Unidos com aquele interesse de passar 2 anos, ganhar dinheiro e ir embora. Só que sabe aquele cara que às vezes vai para os pés de Jesus por causa de pouca coisa, por causa de migalha, e você está diante de um Deus que tudo pode, um Deus que quer te dar o melhor, um Deus que tem uma visão extraordinária, 360 graus, ele conhece o teu futuro, ele conhece tudo sobre você, mas a minha mentalidade é muito pequena. Então eu vim para essa nação querendo ganhar um dinheirinho, comprar um carrinho, uma casinha, um golzinho, ir embora e acabou, né? Só que de repente Deus, ele sabia do que ele precisava, do que eu precisava de verdade para transformar a minha vida. E ele colocou no meu caminho uma mulher, né, posicionada, uma mulher forte. E a princípio nem eu nem ela tínhamos maturidades, mas no processo, eu confesso que através da transformação da vida da Larissa, eu acho que 2016 que você começou a ler, buscar e tal. 2015? 2012 começou o processo. 2012 foi quando eu comecei um processo. Eu tive um encontro, foi através quando a Gabi nasceu. Eu tive um encontro no quarto com o Senhor e eu estava vivendo um estado
de depressão. E é o que é isso. Você não tem rumo, você não tem propósito, você não tem identidade. A depressão já começa aí. Pronto. Você não tem identidade, você não tem propósito, você não tem destino. Isso. E você simplesmente você sobrevive. E eu tinha aquela criança mais linda segurando ali no meu colo, no meu braço, sem perspectiva nenhuma de vida, mas ela exalava a vida que eu sempre sonhei em ter, mas que eu não conseguia lidar com aquilo. E um dia eu tive um encontro com Deus. A presença do Senhor foi poderosa na sala da minha casa. Eu estava sozinha. E eu lembro que eu me ajoelhei e eu ouvi a voz audível do Senhor dizendo assim: filha, não foi para isso que eu te chamei. Uau. Eu tenho coisas muito maiores que você nem imagina a viver. E aí o Senhor falou assim: me entrega tudo, me entrega o teu fardo, me entrega tudo no altar que eu vou prosperar a tua casa. Uau. Vem pra mesa comigo. E eu chorava, eu lembro que eu fiquei umas 3 horas chorando, porque assim, a gente conhece o Deus da igreja, né? Você não conhece o Deus do quarto, o Deus da sala. Uau. Você acha que o Deus, a presença de Deus, ela habita em você, mas você acha que o poder de Deus, a manifestação de Deus só acontece na igreja, dentro da igreja. E o Senhor me tocou ali naquele dia. E eu lembro que eu chorei por 3 horas com a Gabriele no colo. E eu falei assim: Deus, eu não consigo. E o Senhor falou assim: você consegue, porque eu caminho esse deserto contigo. E aí eu comecei a buscar, comecei a ver muita pregação. Eu via pregação, porque eu passava 24... Naquela época eu não tinha, tipo, Facebook. Tinha, mas não era tanto, assim, igual o Instagram. Então eu era muito viciada na televisão. E eu passava o dia inteiro assistindo série. E eu falava: Deus, mas eu não consigo ser liberta dessas novelas, dessa série, eu não consigo. E eu fiz um propósito com Deus: 5 novelas, 1 pregação. 4 novelas, 2 pregação. E aí aquilo foi tomando todo o meu coração, que hoje eu tenho dificuldade para sentar e assistir uma série. Às vezes, de vez em nunca, eu assisto o primeiro episódio, já pulo pro último, já cansei. Falei: acho que eu tô perdendo meu tempo, vou ler um livro, vou ler uma palavra. Então, começou aí, 2012. Então, pronto. A transformação na vida dela começou a despertar interesse em mim também. Meu Deus, minha esposa está mudando, ela está sendo transformada e eu estou ficando para trás. E aí foi aonde começou a despertar esse interesse. Mas olha aqui, voltando aqui sobre a questão, a minha mentalidade muito pequena, e Deus, irmão, Deus, ele quer para você o melhor, né? O pai quer o melhor para o filho, com não certeza. É? E o que Deus tinha preparado para mim era algo muito maior acima daquilo que eu imaginava, que é uma família. Eu vim com interesse financeiro, Deus me deu uma riqueza, né? Que é uma riqueza eterna, que é a família, não é? E eu gosto muito desse versículo da Bíblia. Por quê? Porque retrata o que eu queria para mim, mas o que Deus quer para você. Jeremias, tá em Jeremias. Não, amor, você quase acertou. Isaías, amor. Isaías, o profeta Isaías, amor. O profeta Isaías. Tá na Bíblia, tá na Bíblia, tá na Bíblia. O profeta Isaías, o livro de Isaías 55, o versículo 9. Eu falo muito isso porque isso marcou a minha vida. Isso marcou o Regis antes e o Regis depois, né? Estou em processo ainda, mas obviamente foi o meu marco para entender, meu Deus, o que Deus tem para mim é algo acima do que eu imagino. Sempre será. Olha o que ele diz, começando do versículo 8, porque os meus pensamentos, já começa aí, ó, Deus falando, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Uau. Olha, começa por aí. Ei, os teus caminhos, os meus caminhos, os caminhos de Deus não são os vossos caminhos, não são o caminho de vocês. Rasos. O caminho de vocês, o nosso caminho, o meu caminho naquela época era muito raso. E Deus já começou por aí. Ei, Regis, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Sim. E nem o meu começa pelos pensamentos, na verdade. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, nem os vossos caminhos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, né? Aí o versículo 9 fala por quê? Por que que não é? Porque assim como os céus, eles são mais altos do que a terra. Eu estava na terra, Deus no céu. Glória a Deus. Entendeu? Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Uau. Os meus pensamentos mais altos do que o teu pensamento, Regis. Uau.
Olha, isso olha aqui... a largura, a espessura, olha a largura. Profundidade. Eu estava na terra. Quando eu falo, eu vim pra América buscar um dinheirinho, comprar um carrinho, comprar uma casinha, comprar um gozinho, botar um sonzinho. São pensamentos da terra. E quantas pessoas, amor, quantos homens que têm uma mentalidade, falando pros maridos, quantos maridos que têm uma mentalidade terrena, pensamento na terra, e Deus está falando, ei, os meus pensamentos são acima dos seus pensamentos, os meus caminhos são acima dos seus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Aí o 10 fala o seguinte, ó, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam, né? Mas elas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Que palavra. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela será não voltará vazia. Será como semente. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu enviei. Deus lançou uma palavra sobre a minha vida. Sim. E eu estava relutando, querendo as coisas da terra. E Deus, ei, meu irmão não, meu filho, né? Você está muito raso, Eu vou lhe dar uma família, porque a família é a base de tudo. Sim. E hoje eu tenho uma esposa maravilhosa, 3 filhos maravilhosos. A gente tem uma família linda. Meu Deus, ó. Crianças maravilhosas. Tem gente que ostenta carro, mansão, mas nossos iate. Filhos eu ostento família. Especiais. Eu ostento minha família. Meu Deus, é a base especiais. De tudo. Então, por que eu estou falando esse versículo? Porque foi aonde virou a chave na minha cabeça. Meu Deus. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, marido. Se, com certeza, né? Na verdade, o caminho de Deus, ele é maior, mais alto, os pensamentos de Deus são maiores, são mais altos, a vontade de Deus é maior, né, do que a nossa vontade. Por que eu vou lutar? É muito mais fácil eu fazer o quê? Eu alinhar a vontade de Deus, com certeza. Não é? E falar, Deus, revela para mim a tua vontade na minha vida, porque eu quero viver o que Deus quer para mim, não é? Com certeza. Só que eu queria fazer ao contrário, queria viver a minha vontade, a minha vontade é muito pequena. Então, amor, para a gente correr, isso falando um pouquinho da gente, eu queria que a gente compartilhasse aqui, tá? Os pilares, né? Para ter um casamento bem sucedido, né? Um casamento bem sucedido. E eu quero te fazer uma pergunta. De 0 a 10, traga para a sua consciência qual é o nível do seu casamento hoje, de 0 a 10. Dá uma nota para você, marido, como esposo. Seja sincero. Seja sincero. Não seja superficial, porque às vezes a gente vive uma superficialidade para agradar os outros ou para ter a aprovação dos outros. Mas a gente mente para nós mesmos, né? A gente se engana e às vezes é necessário você falar a verdade para você mesmo. Como está a sua vida pessoal? Yes. Como está a sua vida sentimental? Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida matrimonial, de 0 a 10? Como está a sua vida com seus filhos? Pronto. Como está a sua vida social? Porque eu acho assim que a gente vive num mundo de muitos filtros. Yes. A gente aprendeu a sorrir pro lado de fora e a chorar pro lado de dentro. Como deveria ser o quê? Sorria pro lado de dentro e até chora pro lado de fora. Mas a gente aprendeu a colocar essas máscaras, esses filtros. E é uma coisa assim que eu, Larissa, eu não consigo colocar máscara. Eu sou uma pessoa literalmente intensa. Se eu estiver alegre, eu vou estar alegre. Se eu estiver triste, eu vou estar com um semblante triste. Eu não consigo colocar máscaras. Eu não consigo ser uma pessoa que não é para ser eu. Eu consigo ser eu. E às vezes a gente aprendeu a viver muito nesse mundo. Isso. A gente coloca máscara. Até por causa da aceitação. E aí, quando a gente chega em casa, a gente tira a máscara. Por quê? A gente coloca a máscara na igreja, coloca a máscara no trabalho, coloca a máscara para os amigos. E quando você chega em casa, deixa a máscara, então. Entendeu? Aí em casa você se revela quem você é.
Entendeu? Não Yes. deveria ser... Você não deveria ser autêntico com a sua identidade ou íntegro com a sua identidade. Eu não tô falando assim de você passar por momentos difíceis, porque às vezes você tá passando, você passa por um luto ou teve uma decepção, mas não deixar aquilo tomar ou colocar um filtro em você por uma eternidade. Deus quer que a gente viva uma vida abundante com o Senhor. Que vida é essa? É entender que a nossa alegria você encontra no Senhor. Entender que a nossa força vem do Senhor, a esperança vem do Senhor. A verdade que o Senhor quer que a gente vive, porque Ele é a verdade e o caminho. Entendeu? Todos os dias buscando a presença do Senhor, mas sem os filtros do mundo, né? É verdade. Voltando aqui atrás só um pouquinho, só para a gente... finalizar essa fase, né? A gente começou falando sobre as 4 fases do casamento. Na verdade, a gente ficou no inverno aí. A gente vai acelerar. Eu usei o inverno como uma fase de transição e adaptação, mas tem a outra fase, que é a segunda fase que eu separei, que é a fase da consolidação e a chegada dos filhos, né? Eu fui, assim, baseado na nossa experiência de vida. A gente teve a fase da transição, adaptação. Segunda fase, a fase de consolidação e a chegada dos nossos filhos, que foi aonde aconteceu a transformação na sua vida. Começou a acontecer a transformação na sua vida através da nossa filha Gabi. Você aprendeu a amar, você fala que a Gabi chegou para te ensinar a amar. Sim. Né? E a terceira fase, que é a fase de transformação, que costuma acontecer aí entre os 10, 20 anos de casamento, né? Que coincide aí com a adolescência dos filhos, aonde você vai adquirindo um pouco mais de maturidade. A quarta fase é aquela fase de estabilização e o ninho vazio, é onde os filhinhos saem de casa, né? E aí você agora vai se ver, você e a sua esposa só, os filhos já casaram. Sim. E aí vem a fase e é onde muitos muitos casamentos erram nessa questão quando os filhos se vão, porque a gente precisa entender, eu tenho 3 filhos, os nossos filhos são 11, 8 e 3 anos, e eu sei que os nossos filhos não são nossos. Eu já tenho essa mentalidade, e que eu preciso relacionar com meu marido todos os dias. Então, assim, primeiro, Deus na minha vida. Segundo, o meu esposo, ele vem sempre em segundo lugar. Terceiro, os meus filhos. Mas nós somos pais dados? Somos pais presentes, mas eu preciso ter uma presença no meu casamento, porque os meus filhos um dia seguirão seus próprios caminhos, e a pessoa que permanecerá até a morte comigo é o meu esposo. E aí é onde muitos casais erram durante todo o processo, se relaciona com os filhos emocionalmente, sentimentalmente, não se relaciona com o seu cônjuge. Quando os seus filhos partem, eles não conhecem o seu cônjuge. E aí é onde vem um divórcio. Imagina você ficar casado 30 anos com a pessoa e aí você divorcia porque você não decidiu conhecer o seu cônjuge diariamente. Uau, isso é muito interessante, porque... E isso é um erro tanto do homem, tanto da mulher. Da mulher, você sabe por quê? É o mecanismo os filhos é o mecanismo de defesa da mulher. Do homem, negligência. O homem, ele não se posicionou, o marido não se posicionou para, de fato, amar a mulher como ela deveria ser. Assim como Cristo nos ensinou. Maridos, amem as vossas esposas. Amando como? Protegendo. É o trabalho do homem. Provendo. Proteger, cuidando, prover, zelando, em amor. destino. E às vezes o homem, porque nessa questão, eu até escutei uma frase que é real men don't cry. Homens verdadeiros não choram. Não choram, né? Não têm emoções, então não pedem perdão. Real men don't apologize, né? Homens de verdade não pedem perdão. E foi formado, né, na sociedade essa identidade do homem machista, orgulhoso, que não pede perdão, que homens não choram. Ok, real men don't succeed. Um homem de verdade também não tem sucesso. Porque o sucesso do homem é a família. O sucesso do homem é encontrar plenitude do Espírito Santo em todas as áreas da vida dele. E agora é tão interessante porque, assim, gente, é possível ser pleno em todas as áreas da vida? É possível. É possível. É fácil? Não é fácil. Você quer ter um casamento bem-sucedido, um casamento de sucesso, uma esposa sábia, filhos maravilhosos, é muito possível? Trabalho. É possível. É fácil? Não é fácil. Dá trabalho, né? Se todo mundo cuidasse da sua vida, dos seus filhos, do seu casamento, não tinha fofoca.
Meu Deus. Porque às vezes a gente gasta muito tempo cuidando da vida dos outros, da grama da vizinho, da grama dos outros, do seu vizinho, e não cuida daquilo que é de fato importante e essencial na sua vida, que é a sua vida. Então, o meu conselho é: cuide da sua vida. Você já imaginou cuide se da todo sua mundo casa, cuidar? cuide da sua família, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar do seu marido, vai amar seu marido, vai ter momento de comunhão com ele. Entendeu? Eu te garanto que você vai sorrir mais, você vai estar mais feliz, você vai estar mais alegre. Você tem que ter momento com as amigas? Tem, mas não substitui o momento com as suas amigas com o seu marido, sabe? Procure estar no lugar do outro, procure conhecer, às vezes, as raízes, né? Do seu esposo, do seu cônjuge. Procure conhecer, mas às vezes a gente prefere estar em outros lugares, sabe, do que no lugar certo. A gente muitas vezes assim, tem essa cultura de que a gente dá o melhor lá fora, para quem são os de fora, e para os de dentro da casa a gente não honra. A gente não honra os de dentro da casa, né? Muitas vezes acontece isso dentro do casamento. Então, por exemplo, eu me dou lá fora, eu me trato bem as pessoas fora, o melhor sorriso, melhor abraço, tudo lá fora, e chega dentro de casa... Sem paciência, justamente. os filhos. Eu quero até aqui, amor, outro versículo que você sabe que eu amo de paixão também, né? Você ama tantos, amor. Não, é verdade, alguns, né? Eu amo todos. Mas tem alguns que marcam a gente por causa... Você já terminou de ler o livro de Êxodo? O livro de Êxodo... Você está naquele mesmo capítulo? Não, o Êxodo eu já terminei. O Êxodo, a história de Êxodo, eu já terminei. O Regis lê um versículo, ele lê uma semana o mesmo versículo. É porque eu tenho que digerir. Quando a comida é boa demais, eu não consigo ler assim, eu li 10 capítulos num dia. Não, eu fico, às vezes, num versículo, eu fico digerindo, mordendo ali, né? Mas vamos lá. Salmo 128, um conselho para nós homens. Para homem, isso aqui é para homem, viu? Homem. Macho. Alfa. Macho, você que é homem. Você quer ser bem próspero, você quer ser bem sucedido, você quer ser... Nossa, eu acho que todo homem tem essa ambição, né? Então, assim, duas coisas. Ambição, o lado bom. Ganâncias, totalmente diferente. Estou falando de ambição, o lado bom, né? Olha que conselho nós temos aqui em Salmo 128, que para mim, eu procuro e eu tenho que... lutar Glória por a isso. Deus. Eu tenho que lutar por isso. E o conselho que eu entrego para você, homem, que quer ser próspero, bem-sucedido, ter sucesso, né, na sua família, tá aqui o segredo. A Bíblia, ela ensina sobre tudo. Tudo. Olha, tudo. gente, o livro mais completo. É a palavra o livro de Deus. mais completo. A Bíblia, ela lhe ensina a você como se comportar. A Bíblia lhe ensina a você como cuidar da sua saúde. A Bíblia lhe ensina o homem a ser próspero. Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Ter A Bíblia ensina o homem a ser um bom líder, a mulher ser sábia. A Bíblia ensina você como fazer negócios. A Bíblia é o livro mais completo de todos os tempos. Gente, para quem quer apimentar o casamento, é só a ler Bíblia Cantares de Salomão. A Bíblia ensina a apimentar o seu casamento. Se você está precisando falar algumas palavras bonitas, lê o livro de Cantares de Salomão para sua esposa, que naquele momento que você finalizar o livro, você vai ver a glória descendo sobre a Bíblia é simplesmente o manual da vida. Tudo. O manual do ser humano. Se você não lê a Bíblia, você está perdendo. Como ter um coração humilde, como perdoar, como amar. A Bíblia ensina você a ganhar dinheiro, a Bíblia ensina você investir, a Bíblia ensina sobre isso. Só que a gente muitas vezes acha que não pode, o crente não pode ser próspero, não pode ter dinheiro, não pode investir. A Bíblia não pode... te leva a ter uma vida da eternidade. E o que eu vou ler é um segredo, na verdade, é uma resposta para todos nós, homens, que queremos ter uma vida de sucesso. Olha o que diz Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, pronto. Primeiro segredo para você ser bem-aventurado, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Obediência. Se você tem um coração alinhado ao Senhor e anda nos caminhos dele, aí vem o resto, né? O que vai acontecer com ele? Ele vai comer do trabalho das tuas mãos. Pronto, você não vai precisar pedir para ninguém. Tem que trabalhar, querido. É, preguiçoso. A Bíblia fala lá em Provérbios 6, né? Levantar cedo. Então, o que acontece? O que vai acontecer com esse homem que teme ao Senhor e anda nos caminhos dele? Ei, querido, você vai comer dos trabalhos das tuas mãos, tá?
Você vai comer do trabalho das suas mãos. Você será feliz e irá bem. Olha que interessante. Você não vai precisar comer do trabalho da mão dos outros. Tem muita gente por aí querendo só comer daquilo que o outro planta. Deixa eu te falar uma coisa para você. E não quer nem esperar o plantio, né? Planta hoje e quer colher amanhã. Isso é uma promessa para mim e para você. Teme ao Senhor, anda nos caminhos dele. Fica tranquilo, porque você vai comer do trabalho das suas mãos, tá? Então, o que acontece? Você será feliz e você irá bem. Olha que interessante. Feliz, olha aí, ó. Ele vai ser feliz, ele vai trabalhar. E quem trabalha não tem tempo. Quem trabalha não tem tempo de ficar cuidando da vida dos outros. Primeiro ponto. Quem está ocupado não tem tempo de cuidar da vida dos outros. Sim. Primeiro ponto. Você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai ir bem, você vai trabalhar, vai comer do trabalho das suas mãos, você que é temente ao Senhor e anda nos caminhos. Aí o que acontece? Promessa para a tua esposa. Tem promessa. Para quem cumpre princípio, tem promessa para sua esposa. A tua mulher será como videira frutífera aos lados da tua casa. Uau. Aí vem. Por que a mulher se torna videira frutífera ao lado da tua casa? Por causa do posicionamento do homem. O homem se posiciona, ele é temente a Deus, ele anda nos caminhos do Senhor, aí vem as promessas para o homem. Então, está na tua responsabilidade, está na minha responsabilidade, tá? Olha o que acontece. Tem promessa também para os filhos, né? Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Uau. Mesa é lugar de quê? Comunhão. Comunhão. Tem comunhão na tua casa? Uau, com Será filhos. que quando você chega em casa, tem uma mesa posta? Tem comunhão? Tem filho sentado ao redor? Uma coisa que hoje perdeu muito, né? A comunhão. A comunhão da mesa. Com os filhos, dentro da sua casa. Perdeu muito isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua casa, tem comunhão na mesa? Você, os seus filhos, a sua família, a sua esposa? Não tem? Então você precisa rever os seus conceitos. Você está temendo a Deus? Você está andando nos caminhos dele? Tem perdão nessa mesa. Tem perdão na mesa? Tem amor, tem humildade, tem respeito. Pronto. Aí fala o seguinte: eis que assim será próspero o homem que teme ao Senhor. Irmão, dinheiro não é prosperidade, mas é uma parcela da prosperidade. Saúde é prosperidade. Saúde emocional. Alegria. Qualidade de vida. Pronto. Casamento saudável. Imagina, gente, vocês têm um casamento saudável. Seu marido chega em casa, vocês estão vivendo um momento pleno. Tem amor, tem abraço, tem beijo, tem toque físico, tem presente. De noite, a lâmpada dessa mulher nem se apaga. A lâmpada do marido só aumenta. Imagina que casamento... Eu falo para vocês que a gente tem 13 anos de casado. E eu estou vivendo hoje os melhores dias do nosso casamento. Meu Deus. Aquilo que eu não vivi no primeiro ano, no segundo, eu estou vivendo com 13 anos. E eu profetizo que eu viverá entre todos os anos que virão. Por quê? Porque agora nós temos a direção de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós temos o conhecimento. Então, o que não me faz perdoar? O orgulho. O que não me faz servir, o orgulho. O que não me faz me colocar no lugar do outro, o orgulho. O que não me faz ser humilde, o orgulho. O que não me faz ter a responsabilidade a ponto de eu não confessar os meus pecados. Orgulho. Não pedindo perdão a Deus, ao meu cônjuge, aos meus filhos. Yes. A gente vive uma geração, nossa geração, os nossos pais não pediram perdão para nós, mas... E isso não nos impede de nós nos pedirmos perdão para os nossos filhos. Então, assim, o orgulho. O que não me faz ser uma esposa presente? O orgulho. O que não me faz ter comunhão com Cristo, com os meus irmãos, com a igreja, com os meus amigos? O orgulho. O orgulho é o maior veneno. E esse veneno tem se alastrado de uma forma avassaladora a ponto de destruir uma vida espiritual, uma vida pessoal, uma vida matrimonial. Financeira. Financeira. O que não me faz ter uma organização financeira, orgulho. O orgulho, trazer para a mesa aquilo que a gente pode gastar. E eu confesso, gente, que eu não gosto muito de lidar com as finanças, eu confesso. É por isso que esse é o meu ponto forte. Esse é o ponto forte. Falar sobre finanças é uma coisa gente, é porque assim, ninguém tem tudo. Eu não tenho, nós nos gente. Completamos, tá? Eu e a Larissa, tudo. A gente se completa. Eu gosto de gastar. Entendeu? E ele gosta de fazer o dinheiro. A gente tem que dar uma peneirada às vezes. Amor. É difícil, gente, mas... Mas, o que eu acho interessante é porque o casamento é isso. Um se completa no outro, entendeu? Por exemplo,
em casa, vamos ser real mesmo. Quem manda na sua casa? Espírito Santo. Se você falar que é você, se o homem falar que é ele... Eu não mando. Existe a grande diferença entre mandar e liderar. A liderar, Eu lidero a minha casa. Por exemplo, eu não sou uma pessoa, como é que fala? Chata. Eu sou uma pessoa criteriosa. Pronto. Eu não mando na minha casa. Eu sou uma pessoa que lidera a minha casa. A gente precisa aprender transformar as nossas narrativas. É verdade. Entendeu? Porque aquilo vai aderindo à sua identidade. Na verdade, mandar não combina com a identidade que Cristo tem para nós. Então, eu sou uma líder dentro da minha casa. Pronto. Deus Aquela colocou um ministério familiar. Isso. E eu lidero, delegando todas as atividades ministeriais dentro da minha casa. Na minha casa existe ministério evangelístico, pastoreado, porque pastor cuida das ovelhas, né? Mas também tem pregadores, tem apóstolos, entendeu? Dentro do meu lar. Então, a gente vai fluindo em todos os ministérios levitas dentro do meu lar. Então, assim, é uma liderança que Deus colocou para a mulher com sabedoria divina para liderar e formar novos líderes. O problema dessa geração é que a gente quer mandar e o outro obedece. E assim, você não forma líderes mandando e o outro obedecendo. Você forma líderes ensinando, educando, cuidando, e eles serão bons liderados. E direcionando no caminho. Direcionando. Não é? Mas agora, para fechar, amor, que nós já estamos chegando aqui ao final, né, desse assunto que é muito complexo, é um assunto assim que tem muita coisa. A gente queria simplificar aqui. Eu queria falar aqui, só para finalizar, sobre os 4 pilares de um casamento bem-sucedido. Sim. Eu vou falar rapidamente aqui. Sim. E você comenta sobre cada um deles, né? Sim. Eu na minha listinha, se você quiser, né, a ordem dos fatores não alteram, né, o produto aqui. Mas vamos lá. Comunicação. Né? Eu acho que a comunicação é algo muito importante para um casamento bem sucedido. E eu vou falar aqui: comunicação, respeito, confiança e amor. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho, né, sobre esses 4 pilares. Tá bom? Para a gente finalizar aqui de uma maneira bem... Eu acredito que o amor ele precisa vir em primeiro lugar. Então pronto, vou mudar na minha agenda. Você decide amar todos os dias o seu cônjuge. Eu preciso acordar pela manhã decidindo amar. O amor faz toda a diferença. Quem ama, perdoa, né? O amor faz toda a diferença na nossa vida diária, em todas as áreas da nossa vida e em todas as horas da nossa vida. Quando você decide amar, não há espaço para orgulho. Quando você decide amar, o maior mandamento. Não há espaço para arrogância. Quando você decide amar, não é sobre somente o eu, é sobre nós, a nossa pessoa do casamento. Quando você decide amar, a comunicação. E a comunicação é um dos fatores difíceis no casamento, porque cada um comunica na sua linguagem de amor. Yeah. Então, e aí é onde entra a empatia, porque se eu conheço você, que é o meu amor, eu preciso aprender a comunicar na sua linguagem. Qual é a sua linguagem de amor? Como que você comunica? Por exemplo, o Regis gosta que eu paro o meu mundo para eu olhar nos olhos dele e falar com ele. Entendeu? É a forma que ele gosta de ser ouvido, de ser abraçado, de ser tocado. Ele gosta de atenção. Então, eu comunico na linguagem de amor dele. E ele precisa também aprender a comunicar na minha linguagem de amor. Mas quando a gente tem um casamento saudável, cada um é individual. Cada um quer comunicar na sua linguagem de amor. E aí não tem o quê? Não tem uma engrenagem de amor, de respeito no casamento. A comunicação, ela não flui. Né? Entra o orgulho, entra a arrogância, entra a ignorância. E aí, isso é das maiores destruições do casamento. Você falou sobre respeito. Realmente, respeito é uma coisa que tem faltado, por exemplo, assim. E eu falo para vocês que eu nem sempre fui a mulher que respeitou o marido. Então, por muitas vezes, eu alterava muito a minha voz, eu era a esposa rixosa, que murmurava demais, crítica. E eu tive que aprender a transicionar no meu comportamento de como, de fato, respeitar o marido. Até nas questões das brincadeiras. Por exemplo, uma coisa que o Regis ele não tolera, 0 brincadeira. Por exemplo, vou chamar o meu filho de cabeção, 0. Em casa não tem esse tipo de brincadeira. Ah, cabeção. Ah, você é sonso. Ah, como é que é, amor? Fala aí as brincadeiras. Porque a gente não brinca essas brincadeiras, não tem nada. Por quê? Palavras são poderes, sementes, são sementes. Ou você leva ela à linha mesmo,
ao que verdadeiramente é, ou você não leva, né? Então, assim, por mais que é zoação, na nossa casa não tem esse tipo de brincadeira, zero. Ah, você é sonsa, como é que é, amor? Vai, porque como lá em casa não tem, quais são as narrativas? Narrativas de tipo assim, inferioridade. De inferioridade, né? porque de aquilo você tá... rotular. você tá alterando a identidade do seu marido. Então é zero. Lá em casa não tem nenhum tipo de brincadeira. Para isso, não tem. Espaço é uma coisa que ele não gosta e é uma coisa que eu aprendi também a não gostar. Então você precisa também aprender a se comunicar. A gente tenta ao máximo se policiar até nas nossas questões, nas questões da nossa linguagem, da nossa comunicação, até em questão de gírias. Por quê? Nós somos espelhos para os nossos filhos. Pronto. Ou o mundo será o espelho para os teus filhos, ou o que está dentro da tua casa será o espelho para os seus filhos. Então, assim, o mano já morreu lá em casa. Mano, véi. Né? Véi. Tem muito essa linguagem. Então, isso faz parte também do respeito. E a gente tenta ao máximo policiar para que os nossos filhos também tenham uma linguagem saudável. Então tá. Confiança. Tem confiança? Sabe o que eu imagino? Tem muitos maridos ainda que têm senha e não tem problema ter senha no seu celular, no seu computador, desde que a sua esposa tenha a senha também. Sim. Né? Então, por exemplo, eu tenho senha no meu telefone, obviamente, por questão de segurança lá fora, se eu perder o telefone, alguma coisa. Mas tudo sobre mim, tudo que eu tenho, ela tem acesso. Por exemplo, tem uma coisa que muitas vezes acontece, o marido tem o dinheiro dele e a mulher tem o dinheiro dela. Gente, é tudo junto, é uma só carne. Se você tem esse controle, por exemplo, por mais que eu tenha, né, eu tenho uma capacidade melhor para cuidar da finança, mais do que a minha esposa, ela tem todos os cartões. Ela tem o cartão da empresa, ela tem o cartão, né, da conta pessoal, ela tem o cartão de crédito dela e ela tem acesso a tudo. Por quê? Porque não é o dinheiro do marido, e esse é o dinheiro da esposa, é o nosso dinheiro. Então, na nossa casa, lá é proibido falar o meu. Lá não tem o meu e o dela. Lá tem o nosso. Nossa casa. É nosso. Ah, o seu filho. Nossos não, o bens. Nosso filho. A nossa casa, o nosso dinheiro, a nossa conta do banco. Tudo é nosso, tudo é nosso. E, obviamente, que a comunicação ela vem para nos ajustar o seguinte. Amor, vamos conversar sobre a questão financeira? Vamos. Então, senta aqui, comunicação. Aí a gente, obviamente, abre a mesa e a gente conversa, a gente dialoga, né? E a gente tem ali, cada um, a nossa responsabilidade, justamente, de trazer a clareza na mesa através da boa comunicação, porque a comunicação, de fato, tem... Né, a falta da comunicação ou a comunicação de maneira errada tem deturpado casamentos, tem quebrado casamentos. Então, a confiança é isso. Voltando à questão aqui também, né, sobre, você falou o lado financeiro, a questão da rede social. Tipo assim, hoje a gente vê muito, né, existem homens e mulheres que não se posicionam na questão das suas redes sociais. Então, assim, eu não sei se a escassez dentro de casa faz com que o comentário de fora valida quem você é, e você não precisa disso. Porque hoje a maioria dos casais eles têm caído na rede social. Então, existe uma terceira conversa, às vezes o homem, aquela mulher manda uma mensagem para ele dá uma ênfase ali, uma abertura. E é importante você honrar o seu cônjuge nas redes sociais. A gente precisa entender em todos os lugares, porque você não sabe como que aquela pessoa se sente. Uhum. Então, por exemplo, às vezes alguém mandou uma mensagem para você, nossa, parabéns, aquele elogio já alimentou teu coração. Uau. Você entendeu? Aí aquela pessoa vai puxando conversa. Só que você deixa de conversar com a sua esposa em casa, você deixa de conversar com seu marido em casa. Por quê? Você está vivendo um momento de escassez, mas aquilo está alimentando teu coração. A carência abriu uma porta. E aí o que acontece? Aquilo é a falta de confiança. Uhum. Você já não está gerando confiança para o outro. Você já está dando uma abertura para uma traição, porque a traição não necessariamente começa no ato sexual. Ela começa numa mensagem, num abraço, num olhar. Então, a gente precisa entender sobre se relacionar com pessoas de fora. Então, por exemplo, assim, às vezes você vai abraçar um homem solteiro. Como que você deveria abraçar? Você não sabe quais são os níveis de carência daquele homem. Às vezes até num elogio. Tudo
Tudo bem que você, por exemplo, você tá com o coração saudável, puro. Você tá com o coração, assim, inocente, ingênuo, não tem nada mal nos teus olhos, mas aquela pessoa, ela tá sendo alimentada através da carência dela. Então, para você que é marido, para você que é esposa, a gente tem que aprender a se policiar, né? Com os elogios, por exemplo. Eu recebo muitos elogios, realmente. Eu sou uma pessoa muito confidente, eu tenho excesso de identidade, eu me olho no espelho, eu sou linda. As pessoas dizem que eu sou linda, né, amor? Então, eu sou linda, sim. E o marido também diz, confirma. Mas o elogio mais importante para mim não são os que vêm de fora, é o que vem do meu marido. Porque eu não posso deixar ser alimentada com as pessoas de fora, entendeu? Eu preciso ser alimentada pelos elogios do meu marido. E assim é o meu esposo também. Isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na questão da rede social, na questão daquilo que você posta. Porque o nosso coração é enganoso. E quando você vai ver, você está bem distante de quem você deveria estar perto, que é o seu cônjuge, então, que é o seu melhor amigo. Importante, marido precisa alimentar a esposa emocionalmente. Sim. Com palavras de afirmação, encorajamento. Porque há essa necessidade de você se alimentar emocionalmente um do outro. Sim. E o marido também precisa, né? Então, existe isso na sua casa? Existe essa, né, essa alimentação emocional, espiritual, né, dentro da sua casa? Então, assim, aí é onde vem o posicionamento do homem. Sim. Entender o quê? Que a mulher, irmão, ela precisa ser emocionalmente, espiritualmente, com palavras, ser alimentada. E esse é o nosso papel. Dá trabalho, irmão. Tem um casamento saudável. Quer casar? É um trabalho, mas vale a pena. Se você for para casar, existe recompensa. Case para ter o melhor casamento que você puder. Simplesmente isso. E outra coisa, sabe? Para finalizar aqui, né? Já passou do nosso horário, mas para finalizar aqui, eu amo também outro versículo que também me faz entender sobre a perfeita, agradável vontade de Deus, né? A boa, perfeita e agradável. A boa, agradável, perfeita. Mas interessante, por quê? Porque Deus tem um casamento de sucesso para você. Com certeza. Só que basta você construí-lo, porque o casamento é diário, é uma construção diária, não é? Edificação. Edificação. Então, o que acontece? A vida plena, ela existe. Entendeu? Só que a gente não vive porque dá trabalho. Deus já deu ferramentas. Deus já deu ferramentas e tudo mais. Né? Romanos 12:2 fala que, olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Outra coisa, você falando aí, não vos conformeis. Tem muitos casados que já estão conformados com a vida que está levando. É porque o sistema, né? A gente precisa viver inconformado. Eu estou vivendo a melhor fase do meu casamento agora. A gente está vivendo a melhor fase com os nossos filhos, sempre junto. Tem sido uma benção, sabe? O nível de... Eu falo que a gente tem mais vida... né, amorosa do que quando no nosso primeiro ano. Só que eu não posso me conformar com o que eu estou vivendo agora, que nós estamos vivendo agora. A gente precisa sempre estar renovando, sabe? Para não deixar que a chama do casamento se esfria. Então, assim, às vezes, tipo assim, que o diálogo se esfria, que o companheirismo se esfria, que a empatia se esfria, que o perdão se esfria. A gente não pode deixar que o amor, que o sexo... Gente, o sexo é muito importante no casamento. Importante. Entendeu? Eu não sei a quantidade de a prática sexual que você tem, mas, assim, a gente precisa ser ativo na questão do sexo. É prazeroso, é bom, ajuda no sono, aumenta seu libido, você acorda bem, você acorda plena. E é algo que Deus fez pra gente desfrutar junto. Não deveria ser um tabu, entendeu? Para nós, principalmente que nós somos cristãos, não deveria ser um tabu. E é algo prazeroso, é algo entre duas pessoas. Então, assim, eu quero te perguntar aí né, como que tem sido a sua área sexual no seu casamento? Você sente prazer? Você está disposta? Você está bem? Como tem sido seu autoestima no seu casamento também? É necessário cuidados pessoais? É necessário você cuidar dessa área também. A gente que é cristão, a gente cuida tanto da área física, espiritual. E esquece que sexo foi Deus que fez. Gente, é bom, é maravilhoso, é prazeroso. Você não precisa de melatonina para dormir. Eu tô com insônia. Faz sexo. Pronto, faz amor.
né? O Regis não gosta. Eu falo, gente, que sexo é um tabu. Parece que a gente tem um tabu. Não é pecaminoso. Não. Dentro do fez, casamento, né? Deus se agrada. Uma vida sexual bem boa, Ativa. bem feito, com palavras, não palavras vulgares, né? Com palavras de amor, entendeu? Com palavras afirmativas. Nossa, Isso. meu amor, você está linda. Nossa, meu bem, você está maravilhoso. Entendeu? A gente fala tanto de palavras de afirmação, a gente prega a palavra de Deus, a gente ora através da palavra, a gente profetiza. E na hora do sexo, não tem palavras proféticas ali dentro daquele quarto. É onde que o fogo tem que queimar. O incenso. Olha, porque quando fala lá, né? Não vos conformeis com esse mundo, ou seja, com o sistema do mundo, com a normalidade do mundo, né? Porque o normal hoje em dia é traição, né? Hoje, do jeito que tá as coisas, né? Mas o que acontece? Quando eu não me conformo, primeiramente, para isso, eu preciso começar a transformar a minha mentalidade, porque tudo começa na mente. E a Bíblia fala que você é o que pensa. Verdade. Não é? A Bíblia fala que você é o que pensa. Então, assim como tu pensas, tu és. Então, tudo começa na mente. Então, transformar, ter uma renovação de mente, transformação de mente. Para que isso? Para só então eu experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Por que seria boa, agradável e perfeita? Deus tem vontade. A vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ela vai de encontro com o teu espírito, com a tua alma e com o teu corpo. Yes. As necessidades do espírito, as necessidades da tua alma e as necessidades do corpo. Tem muitas pessoas que alimentam o teu espírito e não alimentam o teu lado emocional, né? As emoções. Não cuida das suas emoções. A tua alma, porque as emoções... a tua alma está depressiva e com ansiedade. Isso, justamente. Então, é hora demais, mas vive uma vida emocional destruída, porque não usufrui da vontade de Deus que vai de encontro com a tua alma, com as tuas emoções. Na verdade, a oração deveria para mudar... A oração é para mudar a nossa ação. A oração, quanto mais você ora, mais parecido com Jesus você deveria ser. Yes. Quanto mais você ora, mais o seu caráter e as suas emoções deveriam ser transformadas. Se a oração que você está fazendo não está fazendo efeito na sua vida, atuação, você precisa revisar a sua oração. Porque você precisa até ter sabedoria para saber como orar. Yes, pronto. E quem não tem sabedoria, a Bíblia diz que peça a Deus que Ele dá, né? Deliberadamente. Então, gente, é isso. É um assunto muito complexo, né? Outra coisa que eu falo que é muito importante, e eu vejo muito na questão das mulheres. Você precisa estar bonita para você. Você precisa buscar esse encontro com você, de você se amar. Se você não se ama, não tem como você amar o próximo. E a primeira pessoa que você tem que se amar é você. Amor próprio. Isso. Você precisa se cuidar, se sentir bem, se olhar no espelho e dizer para você o quanto você é linda, o quanto você é maravilhosa. As primeiras palavras de afirmação têm que ser para você mesmo. Porque quando você é uma mulher que tem uma identidade firme, posicionada, sabendo que é Deus que te deu, você consegue se posicionar para o seu marido. E você vai entender que você vai estar pronta e preparada para o seu marido. Então, eu costumo dizer assim, Larissa, você é sempre assim? Eu sou intensa em todas as áreas da minha vida, meu esposo sabe. Ele conhece. Muito. Por que você guarda as piores louças para você? Coloca as melhores louças para você na sua casa. O melhor lençol é o que você tem que dormir. A melhor roupa para você... Por que você está dormindo com aquele pijama feio já? Sabe, o pijama já está desgastado. Coloca um pijama bonito para você dormir. Usa o seu melhor perfume. Ah, não, meu melhor perfume é para acontecer. Ah, então o seu melhor perfume é para as pessoas lá fora. Coloca o melhor perfume. Eu uso o perfume... Sabe qual é o perfume que eu uso? Eu uso o perfume mais caro que o meu esposo me deu para quando eu vou dormir com ele. Ah, mas você vai dormir? Mas o melhor não deveria ser para ele? O melhor não deveria ser para quem caminha do meu lado com ele? É verdade. Eu costumo dizer que lá em casa alguém bebe em copo de água? Taça. Todos nós bebemos em taça. Nós somos filhos do rei. O melhor lençol, o melhor sofá, a melhor casa deveria ser a sua, o melhor esposo deveria ser o seu, o melhor perfume, põe a melhor lingerie. Homem... Agora você dá aí, amor, seus feedback para os homens. Irmão, se cuide, tá? Se cuide, irmão, se cuide. Sabe por quê? Porque tem um tal do Ricardão. Mas a gente não tem muito tempo para entrar por essa
né, por esse... É então, muito complexo, conselho, tem muita amor, coisa. Mas o conselho para homens. finalizar aqui, homem, se cuide, se ame. A gente começou, finalizando aqui, falando sobre o amor próprio. E o homem também, ele precisa olhar no espelho, ele precisa se amar, porque a Bíblia fala que você precisa amar o próximo como a ti mesmo. E que a pessoa que está mais próxima do teu lado é a tua esposa. Entende? Então não tem como eu amar e entregar o meu melhor para ela se eu não me amar primeiro. E rapaz... E se cuidar. Se cuide. E quando você se ama, você se cuida. Se a testosterona tá baixa... Procura um profissional, se existe áreas da sua vida, tem né? Tem muita coisa procure um profissional. Uma simples reposição hormonal. Sim, resolve buscar ajuda o problema, médica. Vai num cabeleireiro, faz um corte de cabelo. Eu falo pra vocês que quando meu esposo corta o cabelo, eu falo, meu Deus, que hoje tem. Que você me cortou esse cabelo, meu Deus. Corta o cabelo, tá faz a barba, lindo. fica bonitinho. Usa o perfume também. Passa um creme. Não dorme com aquela camisa do Flamengo. Pelo amor de Deus, aquela dorme camisa sem de camisa. time, gente. Pelo amor de Deus. Então se cuide. Abraça sua esposa quando vai dormir com amor. Pronto. Não seja agressivo no quarto. E aí, amor? Tem muitos anos que não tem, aí hoje tem. Não, bruto, não. Abraça, dá um cheiro assim no pescoço. Diga quanto o cabelo dela tá linda. São né? palavras de afirmação. São palavras de afirmação, gestos de amor que a gente precisa ter entre o casal. Também não faça esses gestos somente à noite. Né? Porque também a esposa também tem que entender que às vezes o marido vai fazer um gesto, a esposa tá querendo que a amada. Ele tá querendo, entendeu? E você também deveria querer. Então, assim, quando seu marido for te dar um carinho, um gesto, seja recíproco. Eu falo pra vocês que eu tive muita dificuldade nessa área, em ser recíproca, nos gestos de carinho que meu esposo me dava. Então, eu tive que aprender, e eu estou aprendendo muito. E se ele quer, irmã, usufruir de você à noite, esteja aberta, disponível para que o vaso entre e derrame toda a essência que ele quer derramar, entendeu? Pronto. Então, eu acho que está mais do que claro aqui, falamos, né, tudo abertamente. E o marido aí que precisa entender que também não é só assim, passa o dia, entendeu, tratando mal a mulher e à noite, de repente... Aí à noite, de repente, quer chegar e quer exigir alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você já ouviu sobre a lei da semeadura, né? Você colhe aquilo que planta. Será que você tem plantado durante o dia ou durante o seu dia a dia, durante a semana? Será que você tem plantado na vida, né, da sua esposa emocionalmente? Porque você precisa preparar ela emocionalmente também para que você possa colher mais tarde, entendeu? Sim. Então fica a dica aí. A gente... Tem muita coisa para falar, mas o horário já não nos permite. Também, né? Fora de época, não. Não necessariamente você precisa ir lá na loja e comprar um presente extremamente caro, mas algo que vai trazer a memória dela, algo que vai trazer a satisfação dela. Por exemplo, às vezes o chocolate, amor, passei no mercado, eu lembrei de você, comprei esse chocolate para você. Amor, passei ali, lembrei de você, trouxe flores para você. E se tem uma coisa que eu quero deixar e eu não posso esquecer de mencionar, para finalizar, os teus filhos amam quando o relacionamento dos pais vão bem. É ou não, amor? Lá em casa, os nossos filhos têm prazer, eles falam, mamãe, papai, beijam. Eu não sei o que é que eles gostam de ver a gente se abraçando, se beijando. Aí eles, às vezes a gente está tendo um momento ali de amor, aí meu esposo, eles pegam o telefone para poder tirar uma foto. É porque o teu nível de intimidade com o seu cônjuge acaba fluindo na vida dos filhos também. Entendeu? Então, o que os filhos têm absorvido, né, do seu casamento? O que eles têm absorvido? É só briga, palavras de maldição, conflitos? É você que tem poder de influenciar o ambiente. Então, qual é o nível de influência que você está passando para a vida dos filhos, né? Então, assim, como que você adorna o ambiente que você mora? É com palavra de maldição, xingamento, falta de respeito dentro de casa, brigando na frente dos filhos? Ou você adorna esse ambiente com palavra de sabedoria, palavra de afirmação, carinho, respeito? Os filhos absorvem o que os pais liberam, entendeu? E muitas vezes você nem imagina, mas os filhos estão de olho, observando tudo e estão filtrando tudo, porque eles são como esponjas, filtra tudo. Então você precisa ter essa consciência de adornar o ambiente da sua casa, né, com palavras de afirmação, amor, carinho, respeito, atenção, tá? Tempo de qualidade. Com certeza. E aí isso acaba fazendo o quê? Isso acaba gerando,
né, construindo o caráter de uma criança saudável, né? Mas é isso aí, gente, vamos terminar, porque senão a gente vai passar 2 horas, a gente prometeu 1 hora, já está 1h30, né? Mas graças a Deus que você possa ser edificado por esse episódio sobre casamento. A gente se expôs aqui. Blinde o seu casamento. A gente começou nos expondo aqui como que foi o nosso começo, né? E eu acho que as pessoas se conectam com as dores e o nosso começo foi difícil, como nós falamos. Estamos no processo de construir o nosso casamento Enfrentamos ainda. Problemas financeiros, problemas de saúde. Isso. Mas nunca desistindo, né? Nunca desista do seu casamento, porque ele é, né, a tua maior missão aqui na Terra. É você viver em plenitude com a tua família. Eu acho que isso é o sobrenatural de Deus sobre a nossa família, né? Sobre a nossa vida. Mas isso aí, muito obrigado, que Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever aí no canal do YouTube, tá? Para que você possa receber aí notificações de vídeos novos que virão pela frente. E a gente já agradece você que tem aí nos acompanhado por muito tempo. Né? Sim, compartilhe, né? É importante você assistir, é importante você compartilhar. Você compartilhando esse episódio, todos os episódios do Dreamcast, da família Dreamcast, como se diz, momentos como esse, temas como esse, vai trazer edificação para outras pessoas. Então, compartilhe. Compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, nas famílias do WhatsApp. Talvez você conheça alguém que está passando, que se identifique com aquilo que a gente viveu. E aí você pode estar ajudando uma pessoa. Eu falo para vocês que, Larissa, o que de fato te ajudou? Foi só o relacionamento que você teve com Deus? Ou foi só a leitura bíblica diária? Não, alguém compartilhava mensagens, ministrações de outras pessoas, e eu fui edificada através daquela palavra, daquele testemunho. Então, que você possa compartilhar aí. E a gente já agradece a todas as pessoas que estão inscritas no nosso canal. São 590 pessoas. Para mim é um motivo de muita alegria, porque a gente valoriza cada pessoa que tem se inscrito no canal, que tem compartilhado, que tem apertado o sininho, que tem os nossos seguidores também no Instagram. A gente começou há pouco tempo, né, em novembro, e a gente hoje tem 4.290 inscritos, se eu não me engano. Então, a gente quer agradecer aí a todos que fazem parte da família do Dreamcast. E é isso. Amém, um beijo. Uma salva de palmas. É isso aí. Obrigado, gente. A gente termina por aqui. E Deus abençoe a sua família, a sua casa. E que Deus possa trazer prosperidade sobre o seu lar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Vamos embora.